Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula à distância. Na semana anterior, nós estávamos falando sobre os répteis, que é o último capítulo da apostila 3. Nessa aula também a gente vai continuar falando a respeito dos répteis, mais específico a gente vai falar sobre as serpentes, as cobras. E no finalzinho vou estar colocando um vídeo onde vai estar mostrando detalhadamente para vocês, para vocês saberem diferenciar uma cobra peçonhenta de uma cobra não peçonhenta, certinho? Então vamos lá. Então neste capítulo, a gente já viu sobre as características dos répteis, a reprodução deles, a questão dos grupos, a questão da evolução, Agora, para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho a respeito das cobras, das serpentes. Toda serpente é peçonhenta? Não, porque nós vamos diferenciar o seguinte, as cobras, geralmente elas vão ter veneno, mas só que muitas delas não vão ter estruturas que conseguem injetar esse veneno na presa. Então, toda cobra que tiver essa estrutura, nós vamos falar que ela é peçonhenta. Toda cobra que não vai ter essa estrutura de inoculação do veneno na presa, a gente vai falar que ela é não peçonhenta. Aí o vídeo vai estar explicando tudo direitinho para vocês a respeito da cabeça da cobra, o formato da cabeça, a questão da presença de um tipo de dente, da fosseta loreal, das escamas, da cauda. Então, ao assistir o vídeo, vocês vão entender direitinho essa questão das cobras peçonhentas e não peçonhentas. Então, a respeito aí dessas cobras peçonhentas, quando elas nos picam e nos injetam esse veneno, o que ele tem? Esse veneno vai ter determinadas proteínas que podem desencadear determinadas reações no organismo da gente, Como uma parada respiratória, como afetar os nossos nervos, afetar os nossos tecidos, afetar os nossos músculos, certinho? E isso aí pode gerar, até mesmo a morte. Então, o que se faz para neutralizar esse veneno, Na verdade, existe o que a gente chama de soro antiofídico. Ele é feito do próprio veneno da cobra, do animal peçonhento, que é injetado em outro animal, por exemplo, um cavalo, E o corpo do cavalo vai produzir anticorpos para esse veneno. Então tem todo um processo na produção desse soro. E o soro fica prontinho ali com os anticorpos. Quando a pessoa é picada por um animal peçonhento, como a cobra que eu estou falando, ela precisa receber o soro específico para aquele tipo de cobra que ela foi picada. E aí o organismo dela já vai estar recebendo os anticorpos prontos, justamente para neutralizar essas proteínas, esse veneno. Então a pessoa jamais pode tomar vacina, porque vacina não vai ter uma resposta imediata. A pessoa ali não tem tempo do organismo dela, do corpo dela, ter tempo de produzir anticorpos, como acontece com as vacinas. Então, por isso, a gente precisa receber o soro. Toda vez que uma pessoa for picada por uma determinada cobra, ela pode ser picada novamente, ela tem que tomar o soro. Por quê? Porque o soro, ele vai agir naquele momento. É diferente da vacina. Vacina, a gente fala que é uma medida preventiva. O soro, não. O soro, ele vai atuar naquele momento, ok? Então, eu vou estar, pedindo essa semana para vocês fazerem aí o restante dos exercícios da apostila 3, que é da página 36, certinho? Até a página 38, em que da página 36 à página 37, vocês farão do número 1 ao 8. E depois tem alguns textos interessantes que começam na página 37 e terminam na página 38, ok? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e bons estudos. Estou à disposição. Abraços. Sobre serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Vocês sabem diferenciar uma cobra peçonhenta e uma não peçonhenta? Bom, vamos ver isso agora. Existem algumas características que nos permitem fazer essa diferenciação, mas atenção, existem exceções. O que nós vamos falar aqui serve para a maioria dos casos.
Bom, então começando, as cobras peçonhentas são as cobras que podem inocular veneno com uma picada. E aí é importante lembrar que cada cobra tem um tipo específico de veneno. Mas como reconhecer uma cobra peçonhenta? Bom, primeiro, as cobras peçonhentas apresentam a cabeça mais triangular. Essa cabeça é mais achatada e fica bem destacada, ao contrário das cobras não peçonhentas, que apresentam a cabeça mais arredondada, mais estreita e mais longa. E além disso, nas cobras peçonhentas, nós encontramos os dentes inoculadores de veneno. As cobras não peçonhentas não têm esse dente. Elas podem ser até venenosas, mas não conseguem inocular o veneno nas presas. E que outras características podemos colocar aqui? Bom, as cobras peçonhentas apresentam o olho menor e a pupila em fenda vertical. E essas cobras também têm fosseta loreal. E o que essa estrutura faz mesmo? Bom, a fosseta loreal é capaz de sentir o calor dos animais que chegam próximos às cobras. Nas serpentes não peçonhentas, o olho delas é maior, com a pupila circular. E como que são as escamas dessas cobras? Bom, no caso das cobras peçonhentas, as escamas são mais ásperas. No caso das cobras não peçonhentas, as escamas são mais lisas e elas ficam com um aspecto mais lubrificado. E por último, uma característica muito importante é a forma da cauda. Como que é a cauda das cobras peçonhentas? Bom, a cauda das cobras peçonhentas é curta e afina bruscamente. E no caso das não peçonhentas, a cauda não se afina. Mas aí quais são os exemplos de cobras peçonhentas e não peçonhentas? Bom, como exemplo de cobras peçonhentas, nós temos a jararaca, a cascavel, a cobra coral. E no caso das não peçonhentas, nós podemos citar as jiboia, a sucuri. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que as cobras produzem veneno? A produção do veneno é uma adaptação evolutiva, que é muito importante para a imobilização das presas e é também utilizado como defesa. E aí o veneno, pessoal, principalmente das cobras peçonhentas, é composto por várias substâncias. Existem aqui nesse veneno várias substâncias tóxicas, principalmente proteínas enzimáticas. E o que essas proteínas fazem? Bom, como no veneno existe uma mistura de proteínas, existem vários mecanismos de ação. Por exemplo, no veneno existem proteínas que catalisam a degradação de tecidos. Também existem proteínas que podem atuar diretamente na musculatura ou então em nervos. Isso vai provocar uma paralisia. Também existem toxinas que causam destruição de vasos e isso pode provocar uma hemorragia. E também proteínas que causam alterações na contração do coração. E o que isso pode causar? Bom, isso pode causar parada cardíaca. Então, pessoal, reparem, existem vários mecanismos de ação para o veneno das cobras. Mas e se você for picado por uma cobra? O que deve fazer? Bom, apesar desses prejuízos, o veneno das cobras é muito importante para a medicina. Já existem alguns remédios que são constituídos por proteínas do veneno de cobra. Mas a principal importância do veneno é a fabricação do soro antiofídico. Então, se você for picado por uma cobra, você deve tomar o soro antiofídico. Mas o que nós encontramos nesse soro? No soro antiofídico existem vários anticorpos que são específicos e capazes de neutralizar os efeitos tóxicos do veneno. Então, repare que nós usamos o soro em situações de emergência, por exemplo, quando uma pessoa foi picada. Essa pessoa, então, vai receber anticorpos prontos, o que é diferente da vacina. Por que a pessoa, quando picada por uma cobra, toma soro e não vacina? Bom, assim que a pessoa é picada por uma cobra, as proteínas do veneno começam a agir imediatamente. Então, ela precisa receber o soro que contém esses anticorpos já prontos para neutralizar essas proteínas do veneno. Não dá tempo do corpo ser estimulado a produzir anticorpos,
como acontece com a aplicação de vacina. E aí é muito importante lembrar que o soro não gera memória imunológica, porque a pessoa não é estimulada a produzir anticorpos. Ela já recebe os anticorpos prontos. E é por isso que uma pessoa pode ser picada várias vezes por uma cobra que ela vai ter que tomar o soro em todas essas vezes que ela foi picada. E só para fechar, quero lembrar que é muito importante fazer a identificação da cobra que picou uma pessoa. Muitas vezes isso não é possível, mas é muito importante porque as proteínas do veneno são específicas e aí cada soro vai ser constituído por anticorpos específicos. Bom, é isso. Terminamos por